Então, boa noite a todos. Uhum. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo da criminologia. A aula passada nós vimos a escola clássica, com os dois grandes representantes, o César Beccaria, tá? E o Francesco Carrara. Então, hoje, nós já vamos começar, né, dar continuidade. Já vimos a escola clássica. Hoje nós vamos entrar na escola positivista. Tá? Então, a escola positivista, ela surge no final do século XIX e no início do século XX. Então, nós tivemos uma evolução dentro da criminologia, tá? Em que pese eu sair da escola clássica e para a escola positivista no sentido de que eu passo a ter a criminologia como uma concepção científica. Tá? Então, com a escola positivista, a criminologia ela foi pela primeira vez trabalhada como uma ciência autônoma. Tá? Eu vou pedir, pessoal, que estiver com o microfone aberto, faz a gentileza de fechar, daí fica melhor o som para todos aqui. Então, o que ocorreu? A escola positivista, ela vem com uma ideia de uma observação, né, no fato, né? Então, ela se afastou um pouco de meramente olhar o direito penal, tá? E começou a olhar o ser humano. Tá? Então, vamos dizer que teve um olhar sobre o homem, né? E aqui justamente é que surge a obra O Homem Delinquente. Tá? Então, se olhou primeiramente para esse homem que estava, né, dentro do sistema criminal, se olhou esse homem delinquente e a partir de então se tirou o foco meramente do crime e começou-se a olhar de uma forma mais detalhada ao indivíduo. Tá? Então, a escola positiva, nós vamos ver que ela tem 3 fases. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui para vocês. Então, só um minutinho. Então, a primeira fase aqui, tá, da escola positiva se chama a fase antropológica, com o Lombroso. Tá? Então, o Lombroso, né, ele é a referência sempre, em todo o contexto que a gente vai estudar criminologia, sempre o Lombroso ele vai aparecer, e justamente ele que introduz a questão da criminologia através da obra O Homem Delinquente. Tá? Então, essa obra, O Homem Delinquente, ela inaugura o que é chamado de criminologia científica, né? Então, é uma fase de ruptura com a escola clássica, tá? E é o marco da criminologia como ciência autônoma. Nós temos uma segunda fase dentro da escola positivista, que é a fase sociológica, tá? Feita pelo Ferri. E ele tem o foco na sociologia criminal. E, por fim, nós teremos a fase jurídica ou psicológica do Garofalo. Tá? Vocês vão ver que é tudo aprofundamentos lá do nosso amigo aqui, Lombroso. Bom, até aqui, pessoal, acho que está bem tranquilo, né? Eu acho que vocês já devem ter olhado alguma coisa nos textos. Foi colocado alguns textos lá para vocês darem uma complementada no estudo. Bom, com relação ao Lombroso, tá?
é importante que vocês saibam que ele escreveu o livro O Homem Delinquente em 1876. Tá? E este é o marco temporal que inicia a fase científica da criminologia. Tá? Então, aqui nós tivemos um divisor de águas, né, em relação à criminologia. O que ocorre? O Lombroso, né, ele era um observador, né, então ele achava nos estudos deles que era um fenômeno biológico. Então, o que acontecia? Na cabeça do Lombroso e nos estudos dele, ele achava que o ser humano nascia, né, selvagem e determinados seres humanos nasciam com a predisposição de cometerem crimes. Tá? Então, ele é considerado, né, como estudioso da biologia aqui, principalmente porque ele estudava os crânios dos criminosos. Né? Então, depois que um criminoso falecia, ele estudava lá o crânio do criminoso e tentava verificar alguma anatomia corpórea que indicasse, né, uma semelhança entre os vários criminosos. Né? E também ele utilizava de muitas entrevistas com os criminosos enquanto eles ainda estavam vivos. Né? Então, o Lombroso, ele achava que o crime era algo muito individual, que as pessoas deveriam estudar o indivíduo. Tá? E estudando o indivíduo, você poderia ver se ele teria alguma predisposição de cometer um delito ou não. Para ele era algo natural, né? Então, assim como as pessoas nascem, morrem, para eles, determinadas pessoas já tinham na sua biologia, na sua genética, o determinismo de cometimento de crimes. E isso, né, para a época, ele foi tido como ciência, por incrível que pareça. Tá? Então, durante muito tempo, as ideias de Lombroso foram verdades inquestionáveis. Tá? Outra coisa que Lombroso fez, ele relacionou as características físicas da pessoa. Então, ele fazia um levantamento da mandíbula, circunferência da cabeça, seus lábios do criminoso eram finos ou grossos, maçãs do rosto, formato do cabelo. Ele estudou também se a pessoa tinha tendência a fazer tatuagem. Enfim, ele estudou meio que todas as características físicas, né, daqueles criminosos. Só que a grande crítica é que ele estudava a partir, né, da observação. Então, ele ia lá nos presídios, né, nas celas, e observava o perfil físico dos condenados. E o que ele concluiu? Se a maioria era da raça, né, da cor de pele escura, ele concluiu que havia uma tendência maior do cometimento de delitos. Então, ele começou através da observação de quem estava preso, ele começou a traçar padrões, né, e definiu aquilo como ciência. Quando, na verdade, nós sabemos que
a cor da pele da pessoa não tem nada a ver, né? É a mesma coisa se você ir hoje nas penitenciárias brasileiras, o perfil, a maioria são pessoas de classe social pobre, de cor negra, tá? Então, se nós fizéssemos o que Lombroso fez, nós ia dizer que realmente a pessoa, se nasce pobre e da cor de pele mais escura, ela teria uma tendência maior de cometimento de crimes, porque essa é a população carcerária, né, em maior quantidade do nosso sistema penitenciário brasileiro, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o que é importante saber? É importante saber que durante muito tempo essa teoria do Lombroso foi aceita como uma verdade inquestionável, como uma ciência, tá? Então, vocês vejam que da observação, isso aqui dentro da ciência vai ser um método indutivo, né? Onde você observa um número X de presos e vai partir para as generalizações, né? E daí você vai dizer, eu tenho 90% da população carcerária é pobre e de pele escura, então a tendência criminal é maior, tá? Isso aqui é um método que está falho. Ou seja, ninguém nasce com um DNA de criminoso. Pelo menos, até o momento, não temos prova científica disso. Embora o Lombroso queira dar uma aparência de cientificidade a essa teoria dele, tá? Então, pessoal, ele foi importante, tá? Porque ele tornou a criminologia como uma ciência individualizada, mas nem por isso o que ele pregou está certo, tá? Outra coisa, ele fez muitas autópsias, né? Então, Lombroso, assim, nós temos um registro histórico que ele fez em torno de 400 autópsias, né? Então, após a morte de criminosos, 400 corpos de criminosos ele dessecou e tentou descobrir alguma semelhança anatômica entre os criminosos. E ele entrevistou cerca de 6 mil delinquentes. Então, 6 mil pessoas condenadas foram objetos, né, de entrevista formal, tá? Fora mais 25 mil criminosos que ele teve contato. Então, a ideia do Lombroso, o que é? Através, né, da experimentação de campo, né, direto no delinquente, ele tentou traçar um perfil, criar uma regra geral para definir como saber se alguém seria criminoso, enfim. Foi o modelo que ele adotou. Tá? No Brasil, tem um cidadão chamado Raimundo Nina Rodrigues. Inclusive, esse nome Nina Rodrigues aí é nome de rua em Ponta Grossa. Ele é o seguidor de Lombroso no Brasil. Tá? Então, isso evidentemente já faz algum tempo. A ideia principal aqui do Lombroso era classificar, né, os indivíduos em bom e mal.
e isso era ligado ao fenótipo, principalmente. O fenótipo do indivíduo, né? As características físicas dele. Bom, o que o Lombroso também ele fez? Ele fez uma divisão, tá, em 5 categorias. Ele criou 5 categorias de criminosos, tá? Então eu vou colocar elas aqui para vocês, tá? A primeira ele chamou de criminoso nato. O que era o criminoso nato? Né? Era uma pessoa selvagem que possuía deformidades, cabeça em formato de pena, a fronte fugidia, sobrancelha saliente, entre outros. Tá? Então, eu vou até copiar aqui para vocês, tá? Porque parece um absurdo, mas essa era a definição de Lombroso para o criminoso nato. Tá? Aí, o que nós temos? O segundo tipo de criminoso, tá? Ele vai chamar propriamente de louco. Tá? O louco nada mais é aquele que a gente conhece, né? O alienado mental, aquele que necessita de um tratamento em hospício. O terceiro cidadão que o Lombroso vai classificar é o epilético. O que é o epilético, pessoal? A classificação de Lombroso, o epilético é o delinquente que é orientado por comportamento que o desnorteia o indivíduo e o atrai para o cometimento do crime. Tá? Então, veja que aqui o epilético, diferente do termo utilizado na medicina, tá? Aqui ele é tratado como aquele que ele tem uma atração pelo crime, né? Diferente lá da epilepsia como problema de saúde. Aí nós vamos ter ainda o criminoso ocasional, tá? Que o Lombroso vai dizer que o ocasional... Eita. Eu adoro esse quadro. Vamos lá. O quarto tipo é o criminoso ocasional, que o Lombroso diz que é o pseudo-criminoso. Né? Pseudo de falso. Né? Então, o ocasional não é a pessoa que comete o crime assim com... como que eu poderia dizer? Não tem uma conduta criminosa reiterada. Né? Então, é aquela história da ocasião faz o ladrão. Né? A pessoa, por um momento ali, viu a oportunidade de praticar um crime e praticou, seja pelo motivo que for. E, por fim, ele vai trabalhar a quinta forma de criminoso, que é o crime que ocorre por paixão. Tá? Então, é o indivíduo nervoso, exaltado. Né? Então, é aquele que sofre uma provocação e acaba fazendo, né? Praticando o crime. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém? Tranquilo, professor. Tá. Então vamos seguir aqui, pessoal. Então, essa é a nossa... Então, aqui é a nossa escola de Lombroso, tá?
Eu sei que essa matéria ela é muito, chega até a ser cansativa, porque ela é extremamente teórica. Mas vocês vão ver que para frente vai ficar melhor o nosso estudo, tá? Passando essas escolas aqui. Então, nós tivemos o Ferri, Enrico Ferri, que ele é o seguidor de Lombroso, tá? Ele dá continuidade, né, aos estudos do Lombroso. Ele é tido como criador da sociologia criminal, então um ramo próprio, né, da sociologia. Nos estudos dele, ele contribui olhando principalmente os fatores sociológicos, né, que existiam em relação ao delinquente. Tá? Aqui, ele vai ter um pensamento um pouco diferente do Lombroso. Ele não achava que o crime era uma patologia individual, né? Lá, vocês viram lá, o Lombroso ele era muito preso ao indivíduo. Né? Então, aqui, o Ferri, ele vai verificar que existem fenômenos econômicos, tá? Econômicos e sociais que influenciam no indivíduo, né, no indivíduo e na sociedade, na produção de crimes. Então, ele tem um pensamento mais amplo. Ele começa a observar o fenômeno dentro de uma estrutura, né, de sociedade. Então, para ele, aqui para o Ferri, não adiantava a pessoa ter o perfil de criminoso, tá? Mas ele tinha que ter a condição do ambiente proporcionar que ele pudesse praticar o crime. Tá? Então, ele criou uma teoria, né, que é chamada de trinômio do delito. Então, no trinômio do delito, ele vai ver diversos fatores. Então, ele vai ver primeiro fatores antropológicos. O que é isso? Ele vai estudar aqui fatores antropológicos, a questão de raça, né, idade, sexo, estado civil. Então, todos os detalhes daquele indivíduo que cometeu o crime. Ele vai, dentro do trinômio, vai ver também os fatores sociais. Né? Então, nos fatores sociais, o que ele vai ver? Onde ocorreu o crime? Qual o tamanho da população do local? Tem uma população muito densa ou pouco habitável? Qual que é a opinião pública diante de tal crime cometido? Como que é as tradições da família? A questão de moralidade, religião, educação. Tá? Então, aqui é no ambiente social, né, pessoal? Então, ele fala isso no sentido de que se está vendo uma questão, como eu poderia dizer? A questão do ambiente mesmo, né? Então, ele observa a questão da sociedade local onde ocorreu o crime, né? As suas relações com a sociedade local. E, por fim, ele vai falar nos fatores físicos. Tá? Então, ele verifica o clima, a estação do ano, temperatura. E logo aqui se vai se descobrir que estações mais quentes, a tendência do cometimento de crimes é maiores. Isso é uma coisa que se aproveita até hoje. Tá?
Então, hoje ainda se vê que lugares mais frios ou estações do ano, onde a temperatura é mais fria, elas fazem com que determinados tipos de crimes sejam reduzidos, né? Então, é interessante, né? A pessoa realmente gosta de praticar o crime em temperaturas mais quentes. O pessoal não curte muito praticar crimes no inverno. Tá? Bom, isso daí, quando ele chega a essa conclusão da questão climática, ele vai criar uma ideia posteriormente, de lei de saturação criminal. Então, o que ele vai falar da lei de saturação criminal? Ele vai ver que determinadas condições, né, então, a partir desse trinômio dele, né, determinadas condições encontradas na sociedade iriam possibilitar a maior incidência de crimes ou não. Como que ele vê isso? Então ele vai ver todo esse conjunto, assim, na verdade, ele não vai olhar só a questão do clima, né? Ele vai olhar todo esse conjunto e ele vai verificar se realmente existe um ambiente onde você, junto da personalidade criminosa, num ambiente com condições favoráveis, o cometimento de crime se torna uma ferramenta mais fácil de ocorrer. Tá? Então, ele trabalha assim todo um conjunto. Tá? Ele vai pegar aquela classificação do Lombroso, tá? E o Ferri ele vai fazer algumas modificações. Então, ele vai classificar também os grupos criminosos, tá? Em 5 também. Então, o primeiro grupo é o nato, tá? Então, assim, é aquele instintivo, né? Instintivo criminoso que o Lombroso falava. Tá? Então, a pessoa já tem uma atrofia no seu senso moral. Então, digamos assim, uma pessoa que não liga muito para as coisas, para valores morais. Então, ele acha que ele está certo, ele acha que o crime compensa. Então, ele né, então, aquela famosa figura do pensamento criminoso. Tá? Então, que tem os seus valores morais desconexos do seu ser. Né? Então, digamos que é o criminoso em essência. Né? Então, ele nasce com esse desvio de personalidade. Na cabeça dele, o cometimento de crimes não tem uma reprovabilidade, ele não está se importando com a questão de moralidade junto à sociedade. Tá? Da mesma forma, o Ferri vai falar que temos também o louco. Tá? Então, aqui ele vai falar do alienado mental, igual o Lombroso, mas ele também vai falar dos semiloucos ou fronteiriços. Então, aqui os fronteiriços seria justamente a pessoa que tem dificuldade de separar o que é certo e errado. Né? Então, não é plenamente um louco, mas ele tem
alguns problemas até de cognição, né? Então, dentro lá, que vocês foram estudar a questão psicológica, na parte de psiquiatria mesmo, vocês vão ver que existem várias classificações de desenvolvimento mental incompleto, né? Então, nós começamos ao mais extremo, né, a idiotia, daí nós temos a imbecilidade, enfim, daí tem que ter aquela piadinha, se alguém te chamar de imbecil, chame ele de idiota, porque o idiota, ele tem uma inteligência ainda menor do que a do imbecil, enfim, essas coisas lá do nosso direito penal. Seguindo, ele tem a classificação, o terceiro tipo é o criminoso habitual, né, que é aquele que reincide na conduta criminosa. Então, ele faz o crime sua profissão. Então, né, é uma opção. Tá? Geralmente, o que ocorre? A pessoa que nasce num contexto social de exclusão, em que ela começa lá na sua adolescência a praticar pequenos furtos, depois ela evolui dos furtos para o roubo, assalto à mão armada. Então, ela se desenvolve nisso. Né? Então, vamos imaginar uma criança lá que foi criada, abandonada, sem pai, criada na rua, mãe sem muitas condições financeiras, enfim, nunca deu valor à questão da criança estudar, enfim, ela cresceu, digamos, largada na rua, ela logo é recrutada, né, até para iniciar a vida no auxílio do tráfico, enfim. Então, é natural que uma pessoa que se desenvolva num ambiente de violência, ela vá fazer da violência o seu contexto de vida. Tá? Então, aqui Ferri ele fala que o criminoso habitual ele tem uma alta periculosidade, porque aquilo se desenvolve, né, desde criança, adolescente, então para ele aquilo lá é normal. Não é errado para ele estar naquela vida criminosa, mas é um contexto que a vida lhe proporcionou e que ele não vê a perspectiva de mudança. Tá? Então, Ferri fala que o criminoso habitual, ele dificilmente ele tem uma reabilitação, porque a vida só lhe deu aquilo de propósito. Tá? A quarta classificação é ocasional, né? Então, vamos imaginar aqui um pai de família desempregado, né, em que ele vê sua família passando necessidade e ele não tem como sobreviver, e ele acaba cometendo um assalto, sei lá, não tem dinheiro para comprar nada, tá? Ele vê uma senhora num ponto de ônibus e vai lá, passa correndo e toma a bolsa dela, né? Rouba a bolsa dela, e pega o dinheiro e vai lá comprar alimento para sua família. Então, esse é o criminoso ocasional, né? Ele eventualmente, né, comete um crime numa situação emergencial, né? É uma coisa temporária aqui. Tá? Então, vamos pensar bem naquele cidadão que está realmente no desespero, já não tem mais a quem recorrer, enfim. Logicamente, não justifica, né, pessoal? Mas só para a classificação aqui, vocês terem noção do que é no ocasional. Né? E o quinto, o passional. Vejam que a classificação é quase a mesma do Lombroso, né? Então, aqui, no sentido de que a paixão, né, ela é sempre uma patologia. Tá? Então, vocês, quando estiverem apaixonados por alguém, vocês podem, de certa forma,
se considerarem seres patológicos. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, pessoal, e já retornamos aqui, tá? A nossa aula. Já voltamos.